Olá a todos, vamos iniciar aqui a correção da atividade de potenciação que foi aplicada aos 8º anos, né? Vamos iniciar aqui a nossa correção para retirada de dúvidas, né? Para auxiliar e acompanhar nos estudos e conhecimentos de vocês, né? Vamos à nossa primeira questão. Na primeira questão, ele pede o seguinte: calcule as seguintes potências. Então, eu vou colocar aqui as potências que nós vamos resolver. 1 elevado a 12, C aqui, 15 elevado a 0, D, 2/3 elevado aqui à 4ª potência, letra E, 3/5 elevado aqui ao cubo. Por enquanto, nós vamos fazer essa. Tem mais aqui nos itens, mas vamos fazer, por enquanto, essas aqui, ó. Na letra A, 3 elevado à 4ª. Como é que a gente vai resolver 3 elevado à 4ª, pessoal? Vai ficar aqui justamente, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui 4 vezes, né? 3 vezes 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3 aqui vai dar 81 na nossa resposta. Tá? Fazer aqui de outra cor. 1 elevado a 12. Isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Isso aqui 12 vezes, né? Mas como nós vimos nas propriedades, né? Nos detalhes, quando ele está elevado a qualquer potência que seja, a resposta sempre vai ser ele mesmo, o 1, né? Então, aqui a resposta vai ser o nosso 1. 15 elevado a 0, né? Nós vimos nas características também da potenciação que qualquer número elevado a 0, a resposta sempre vai ser 1. Isso aqui é uma das características da potência. 2/3 elevado à 4ª. Vamos aqui, ó. 2/3 elevado à 4ª potência. Vai ficar justamente aqui, ó. 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 e, por último, vezes 2/3. Vamos lá. Nós vamos multiplicar sempre os de cima pelos de cima e os de baixo pelos de baixo. 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 4 aqui vai dar 8, 2 vezes 8, 16 sobre 81, né? 16 sobre 81, porque nós já fizemos essa conta anteriormente, né? Já podemos aproveitar esta resolução. Na letra E, né? Nós temos aqui 3/5 elevado ao cubo. Vai ficar justamente aqui 3/5 vezes 3/5 vezes 3/5. Isso aqui 3 vezes, né? Como a gente viu na nossa aula, a nossa base é justamente o número que irá se multiplicar e o expoente é a quantidade de vezes que esse número vai realizar essa multiplicação, ok? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 aqui dá 125. Nessa nossa letra E. Agora, vamos aos próximos itens, né? Nós temos a letra F, G, H e I, para a gente poder ir dando continuidade. Na letra F, nós temos um número negativo. Toda vez que aparecer uma potência onde a base é negativa, nós precisamos ter atenção geral, né? Por que isso? Porque dependendo do expoente dessa potência, a nossa resposta será positiva ou será negativa, né? O expoente, toda vez que ele for ímpar, a minha resposta será negativa. E toda vez que ela for par, ela será positiva. Então, vamos lá resolver esta nossa potenciação. Vai ficar aqui, ó, menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4.
né? Nós sabemos que toda vez que o expoente for ímpar, a minha resposta já será negativa, né? A gente já põe o sinal da resposta, não precisa fazer o jogo de sinal, porque nós já sabemos dessa propriedade. Agora, vamos lá fazer a multiplicação. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 vezes 4, nós vamos ter aqui, ó, 64. Negativo porque o nosso expoente é ímpar. Se fosse par, seria positivo. Vamos aqui na próxima. Menos 0,5. Novamente, nós temos um número negativo elevado a um expoente ímpar. Nós já sabemos que a resposta será negativa como a anterior. Só que aqui nós temos um número com vírgula. Números com vírgula geralmente são um pouco mais difíceis, né? Por não saber aonde vai posicionar a vírgula, depois a multiplicação, como é que vai ser este posicionamento. Vou dar uma dica bem simples para que a gente possa resolver essa potenciação sem ter que utilizar a calculadora. O método ele consiste em transformar o número decimal em fração. Então, vamos transformar aqui 0,5 em fração. Vai ficar o 5 em cima, sem esquecer do sinal, obviamente, no negativo tem que manter o sinal. O número de baixo nós vamos colocar em bases de 10. Vai depender da quantidade de casas que nós temos aqui. Como nós temos uma casa decimal, o número embaixo será o 10. Então, 0,5 transformado em número fracionário será 5 sobre 10. Então, vamos lá. Ó. Menos 5 sobre 10 vezes menos 5 sobre 10 vezes menos 5 sobre 10. Sabemos que a resposta já é negativa, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125, como a gente viu. Sobre 1000. Agora, né? Falta um zerinho. Agora, como nós precisamos transformar isso aqui em decimal, né? Nós vamos utilizar justamente a operação de transformação. Vamos ver quantas casas, quantos zeros nós temos aqui no nosso denominador, que vai ser a quantidade de casas decimais do número que vai ser transformado. Vamos colocar aqui, ó. Vai ficar negativo, obviamente. Vai ficar aqui, ó, 0,125. Porque se nós temos 3 zeros, nós temos que ter 3 casas após a vírgula. Já nessa nossa letra H, nós vamos utilizar a mesma propriedade, né? Vamos transformar este número decimal em um número fracionário. Então, vamos pegar aqui o número normal, sem a vírgula, colocar aqui em cima. E embaixo, como nós temos apenas uma casa decimal, não uma casa após a vírgula, vai ser o 10 novamente, né? Tá elevado ao quadrado, então ele vai se multiplicar aqui 2 vezes. 12 vezes 12 vai dar aqui 144. 10 vezes 10 vai dar 100. O que quer dizer isso, né? Vamos transformar o 144 sobre 100 em um número decimal. Vamos colocar aqui o 144 e fazer o posicionamento da vírgula. Como 100 tem 2 zeros, né? Esse número 144 vai ter que ficar com 2 casas decimais. Então, a nossa vírgula ela vai ficar aqui, ó, depois do 1. Aqui está a nossa resposta da letra H. Já na nossa letra I, nós temos o seguinte, o menos 7 elevado ao quadrado. Atenção, né? Eu tinha escrito da forma errada, né? Não tinha percebido isso na nossa questão, mas vamos lá. Vocês podem pensar que o 7, ele é um número negativo que está elevado a um expoente par. Mas atenção, só vai valer, né, aquela propriedade dos números negativos se a base estivesse dentro do parêntese. Essa base, ela não está dentro do parêntese. Então, esse menos, ele vai ficar por fora da nossa conta, certo? Então, aqui vai ser apenas um menos fora da conta com 7 ao quadrado, né? O menos, ele vai acompanhar, já que ele não está dentro do parêntese. Então, vamos lá. Menos, vai ficar fora. Vai ficar aqui, ó, menos 7 vezes 7. Que vai dar aqui menos 49. Ah, por que que não dá para usar a propriedade daquele número negativo elevado ao expoente par? Isso só vai acontecer se o número estiver dentro do parêntese.
como ele não está, não vai seguir a propriedade, tá? O menos ele vai acompanhar o número como uma operação normal. Vamos à reta final da nossa primeira questão, né? Letra J, nós temos menos 5 meios elevado ao quadrado. Agora sim, nós vamos poder realizar aquela propriedade do número negativo, né? Por quê? Porque o número está dentro do parêntese. Então, toda vez que tivermos um número negativo elevado a um expoente par, a minha resposta será positiva, né? Então, vamos lá. Vai ficar menos 5 sextos vezes menos 5 sextos. Como a resposta ela já é positiva, vamos colocar o sinal, né? Não precisa fazer os joguinhos de sinal. Vai ficar 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36, né? E encerrou aqui a nossa continha. Letra K, de novo, número negativo elevado a um expoente ímpar. Expoente ímpar, resposta negativa, né? Vai ficar aqui, ó, menos 5 quartos vezes menos 5 quartos vezes menos 5 quartos. Como nós sabemos que a resposta será negativa, né? Já vamos colocar um menos, não precisa se preocupar em fazer o jogo de sinal, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Sempre multiplicando, pessoal, quando vocês têm fração, sempre multiplicando o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Letra L, aqui, ó, número negativo elevado a um expoente par. Olha só, a gente sabe que isso aqui a resposta vai dar positiva também. Então, vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2, né? Já sabemos que a resposta é positiva, não precisa fazer jogo de sinal. Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 2 vai dar aí 32, e 32 vezes 2 vai dar aqui 64, né? Positivo por causa do nosso expoente, que é um número par. Por último, na letra M, nós temos aqui menos 1 elevado a 12. Isso aqui é uma pegadinha que quem estava desligado vai errar, né? A gente sabe que o 1, quando é elevado a 12, né, a qualquer expoente, né, seja lá qual for, a resposta sempre vai ser ele mesmo. Só que aqui nós temos que ter um cuidado. Nós temos o menos 1. É um número negativo e vai seguir as regras dos números negativos. Então, número negativo elevado a um expoente par, a resposta sempre vai ser positiva. Então, 1 elevado a 12 vai dar 1 aqui. 1 positivo. Encerrando assim a nossa primeira questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos agora para a nossa segunda questão, né, que encerra essa primeira atividade que foi aplicada a vocês, né? Na segunda questão, ele pede o seguinte: aplicando as propriedades das potências, escreva cada expressão como uma única potência. Então, vamos realizar, né, aplicar as propriedades da potenciação para resolver essas continhas que nós temos aqui. Como dá para vocês verem na nossa letra A, temos as bases iguais e operações de multiplicação. Isso remete à primeira propriedade, que é multiplicação de potências de mesma base. O que nós vamos ter que fazer? Repetir a base e somar os expoentes, que são 5, 2 e 3. Aqui, ó, 5 mais 2 mais 3. Vai ficar aqui 3, 5 mais 2. No caso, 5 mais 3 vai dar 8. Mais 2 vai dar 10. 5 elevado, no caso, 3 elevado a décima. Essa letra B, né? Nós temos aqui a mesma base, com um sinal de divisão. Nos remete aqui à propriedade número 2, que é a propriedade de divisão
de potências de mesma base. O que nós temos que fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. 6 menos 3. Vai ficar aqui, ó, 7 elevado ao cubo. Bem facinha, né, essas propriedades, e nos ajudam de uma forma imensa. Letra C também, nós temos sempre as mesmas bases e símbolo de multiplicação. Então, nós vamos repetir a base e somar os expoentes, né, como a primeira propriedade. Então, nós vamos repetir aqui a base, que é o menos 4. Uma atenção que esse 4 do meio não tem expoente nenhum. Nós sabemos que quando não tem expoente, é a mesma coisa que ter um 1 aqui nele, ó. Ter um 1 aqui nele. Vamos lá. 4 mais 1 mais 2. Ficou meio apertado. Vou tentar fazer aqui, ó. Menos 4. 4 mais 1 mais 2 aqui vai dar 7. Menos 4 elevado a 7. Lembrando que neste momento, né, de resolver as potenciações com as propriedades, nós não vamos resolver as potências em si, certo? Ele quer apenas que nós coloquemos em uma potência única. Então, a base, ela jamais vai mudar. A gente vai sempre estar repetindo a nossa base. Aqui, ó, menos 2 quintos, né? Multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir aqui, ó, menos 2 quintos, somar 5 mais 4. Vai ficar aqui, ó, menos 2 quintos também. Tive que invadir o outro lado, não foi possível manter, né? 5 mais 4 aqui vai dar 9. Pronto. Justamente essa resposta. Nessa letra E, nós temos aqui a terceira propriedade, a propriedade da potência pela potência. O que ela quer dizer, né? Nós vamos sempre repetir a base, que é o 10, positivo. Se é positivo, não precisa estar repetindo aqui, no caso, estar colocando o sinal, né? E nós vamos multiplicar os expoentes, um pelo outro, né? 3 vezes 2 aqui vai ficar 6, que vai ficar 10 elevado à sexta. Na letra F, nós temos a segunda propriedade, que é divisão de potências de mesma base. Vamos repetir a base, que é 3,5, e subtrair os expoentes, né? Diminuir. Vai ficar aqui 3,5 elevado ao cubo. Bem facinho, bem facinho. Nessa letra G, né? Parece algo inédito, mas não é. Nós vamos utilizar a segunda propriedade, que é divisão de potências de mesma base, lembrando sempre que a fração, ela é uma divisão, certo? A fração, ela é uma divisão, só que em um formato diferente, mas nós vamos utilizar a mesma propriedade, né? A propriedade não vai mudar porque isso aqui é uma fração. Então, vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 11 menos 10, né? Vai ficar aqui, ó, menos 9 elevado a 1. Só que, como vocês sabem, quando o número é elevado a 1, a resposta vai ser o próprio número, né? Menos 9. Não precisa estar colocando aí o expoente, por causa do 1. Voltando aqui para a nossa letra H, né? Ficou meio apertadinho, mas dá para entender. Terceira propriedade, que é a potência da potência. A gente vai repetir a base, que é o menos 3, e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 4, 24, né? Menos 3 elevado a 24. Letra I, para a gente encerrar essa questão, mesma coisa, propriedade da potência pela potência. Vamos repetir o 5 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4 aqui vai dar 8. Encerrando assim a nossa segunda questão e também a nossa atividade.